Meus irmãos e minhas irmãs, em reuniões, como vamos dizer, no mundo, em eventos em que estão presentes autoridades civis, autoridades estrangeiras, autoridades militares, geralmente, tem-se uma prática de enviar representantes, embaixadores, pessoas que vão, porta-vozes, a presidência usa muito porta-voz, alguém que vai ali transmitir a mensagem, a autoridade chega para ele e fala, você vai falar exatamente isso. Então ele vem ali e transmite. Eu já já conheci algumas autoridades, e tinha algumas autoridades que ela não tem até uma boa dicção, então ela escolhia uma pessoa com a voz assim, tipo Cid Moreira, né? Aquela pessoa com aquela voz, e ele falava aquele pronunciamento, o pessoal aplaudia. Então isso acontece. Então a pessoa vai ali, representa e transmite até decisões, decretos, eu já participei disso. Um decreto que beneficiaria um grupo de pessoas, a autoridade não foi, ele mandou ali e falou, não, a partir de agora, a autoridade determinou que tal decreto que beneficia esse grupo de pessoas foi assinado, e agora, e aí o pessoal, beleza, vai ser bom para nós. Meus irmãos, o reino de Deus também tem os seus representantes, os seus embaixadores, as pessoas que vão e transmitem uma mensagem, transmitem algo que Deus transmitiu para elas. O discípulo de Jesus Cristo, nós como os discípulos de Jesus, somos representantes do reino de Deus no mundo. Também somos representantes. Eu estou olhando aqui para embaixadores e embaixadoras do reino de Deus no mundo. O discípulo de Jesus Cristo é o representante do reino de Deus entre as pessoas. Se você puder, repita comigo esta frase. O discípulo de Jesus Cristo é o representante do reino de Deus entre as pessoas. Amém. Como o discípulo ele pode representar o reino de Deus? Como isso pode acontecer? Algumas ações, alguns gestos, algumas atitudes por parte do discípulo representam, levam até as pessoas o reino de Deus. E o primeiro que eu gostaria de destacar é agir com a capacidade dada por Cristo. Agir com a capacidade dada por Cristo. Aquele que faz parte do reino de Deus, ele recebe uma capacidade, uma virtude, uma graça, porque para nós nos aproximarmos do reino, foi pela graça. Alguns chamam de graça preemente, pré-existente, preveniente, uma graça que nos atrai até Cristo, e a partir daí a graça só vai crescendo dentro de nós, quebrando as barreiras, quebrando o orgulho, quebrando aquilo que nos afastava de Deus, o pecado, e vai nos deixando um pouquinho mais, a cada tempo, a cada dia, parecidos com Jesus. E esta mesma graça nos dá uma capacidade, nos dá a capacidade de fazer o bem. Nós estamos no Evangelho de Mateus, ano A, estamos refletindo sobre o Evangelho de Mateus. O pastor Afonso, nosso pastor, pregou domingo passado sobre as bem-aventuranças, amém? Vocês lembram da mensagem? Graças a Deus. Então nós estamos no mesmo contexto, nós estamos ali, Cristo fala, está no monte falando, ensinando como mestre de sabedoria. O contexto é um contexto de catequese, é um contexto de ensinamento. E o Evangelho de Mateus, ele tem uma característica, tem várias coisas interessantes, mas uma das características do Evangelho de Mateus
é que ele parece bastante com Tiago, com a carta ao Tiago. Em que sentido? Mateus, ele é um evangelista de ação. Para Mateus importava mais agir do que falar. Para ele é mais importante você fazer do que falar, que fazer está certo. Não, Mateus era um homem de ação. E eu poderia trazer vários textos aqui para Marcos, isso é verdade? É verdade. Mas eu vou trazer só um, para vocês terem uma ideia. Olha o que Mateus diz, relembrando as palavras de Jesus. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Então, para Mateus, não bastava fazer parte do grupo. Não. Isso não era o suficiente. É necessário agir à altura de representantes do reino de Deus. É muito importante falar, pensar e agir como. Amém? Verso 13, que nossa irmã leu. Vocês são o sal da terra. Quando nós lemos isso no original parece que está no singular. No original fala, você é o sal da terra. Ele olha para os discípulos, quando a gente está lendo ali as bem-aventuranças, Cristo olha para os discípulos, acontece isso quando você lê o texto. Então ele olha para você e fala, você é o sal da terra. Então você é sal quando você está triste, você é sal quando você está alegre, não importa. Hoje nós estamos vivendo um pouco assim, um cristianismo de emoções, né? Tem hora que está lá em cima, irmão, estou sentindo bem, vou para a igreja, glória a Deus. Mas quando está meio tristinho assim, abatido, muita luta, Deus não se importa comigo. Deus não quer mais saber de mim, não. Você é o sal da terra. Isso é para entrar na tua inteligência, não nas tuas emoções. A fé, ela está na tua inteligência, não nas tuas emoções. Porque senão tem hora que você quer servir, tem hora que você quer abandonar. Tem hora que você quer servir, tem hora que você quer deixar Jesus. Não. Você é representante de Cristo na terra. Sal da terra. A palavra original é halás. Sal, ele tem essa característica que Cristo quer transferir para nós do sal, de temperar. Ela dá a seguinte ideia, de que Cristo, com o seu amor, com as suas verdades, vai até o discípulo e começa a temperar. Eu não falei da graça? A graça seria esse tempero. Ele começa a temperar a nossa vida quando a gente chega até Jesus. E aí a gente aprende uma coisa, e a gente erra, e aí aprende outra, e Deus vai temperando, até que vai ficando o tempero, aquele verso que você vai crescendo, até ser dia perfeito, o tempero vai estar, 10. Mas por enquanto Deus ainda está temperando. É uma graça que Deus transmite, que vai dando esta capacidade a nós, mas já temos a capacidade de fazer isso com outras pessoas. Ele vai colocando em nós essa virtude de amar a Deus sobre todas as coisas e, em reflexo, amar o próximo, como Cristo nos amou. E de transmitir ao mundo, às outras pessoas, não só gestos vazios, como eu disse, transmitir ao mundo o sal, o tempero, o bom tempero. Em Marcos, capítulo de número 9, verso 50, vamos achar aqui, Marcos 9. Nós temos o símbolo do sal. Marcos 9, 50 diz, o sal é uma boa coisa. Olha que o escritor Marcos escreve, o sal é uma coisa boa. Mas se ele se tornar insípido, com que ele restituirei o sabor? Tende sal em vós, e viverei em paz uns com os outros. Então nós temos, o sal ele tem umas características próprias, que é virtude, amor,
paz, harmonia, concórdia. Isto é o sal. Queridos, o contexto em que nós recebemos essa afirmação, como eu disse, é o do ensinamento, é o da catequese. Então, Cristo ele faz uso de metáforas. A metáfora, para resumir, ele quer tirar uma característica de um ente e colocar em outro. Pode ser de um objeto, de um indivíduo e transferir para outro. Você já viu uma pessoa comer bastante, assim, aquela pessoa que tem um apetite bem voraz? Aí algumas pessoas dizem assim, você é um saco sem fundo. Você é um saco sem fundo. Por quê? A característica daquilo que não enche, transferida para a pessoa. Ele come, a pessoa tem um apetite. Isso é um saco sem fundo. Isso é uma metáfora. Cristo quer transferir uma característica do sal para os seus discípulos. E o interessante é que a metáfora você nunca esquece. Não é assim? Quando alguém faz uma brincadeira dessa com você, ou te compara com alguma coisa, você não esquece mais nunca. E foi isso que Cristo quis dizer, quis afirmar. Jesus afirma que somos sal. Ele transfere a capacidade de temperar do sal para o discípulo. Assim como Jesus manifestou amor por nós, veio ao nosso encontro, não ficou acomodado, mas veio ao nosso encontro. É interessante que Jesus não era aquele mestre que estava ali e o discípulo vinha. Mestre, eu posso ter aulas com o senhor? Na cultura judaica acontecia isso, no tempo dos filósofos. Não, Jesus vai até ele e fala bem assim, vem e me segue. Quando ele vê que ele está preparado, vem e me segue. Ele vem, ele não está acomodado, ele vem até nós. E nos convida. Então ele manifestou o amor, ele manifestou a paz, a amabilidade. Manifestou aos seus. E assim ele afirma que agora nós também, que recebemos esse tempero, recebemos esse sal, devemos dar sabor e temperar tudo que está à nossa volta, com ações aprendidas, aquilo que nós aprendemos de Jesus, aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele praticou, devemos fazer a mesma coisa. Mas pode ocorrer um problema aí nesse temperar nosso. O texto diz que se o sal se tornar insípido, quer dizer, sem sabor, não mais próprio para temperar, ele perder a capacidade de temperar, de ser amável, de ser promotor da paz, de levar os ensinamentos, as verdades, as virtudes, as verdades de Deus até as pessoas, ele vai perder a sua identidade, ele vai perder o seu sabor, ele não vai temperar mais, ele vai ser desprezado e pisado pelos homens, ele vai perder a sua importância. O sal que não tempera, já pensou você comprar sal no mercado, comprar o sal, e quando você coloca a comida, não tempera nada? Vou ter que comprar outro, porque esse aqui não presta mais. Se o discípulo de Cristo não age de acordo com a capacidade que tem, agora, com a graça que lhe foi dada, de temperar, de levar essa prática do cuidado, do perdão, da misericórdia, vamos lembrar das bem-aventuranças, misericórdia, compaixão, aquele que é comprometido com a construção da paz, aquele que sofre perseguições por falar a verdade. Se nós não temperarmos o mundo desta forma, perdemos a nossa força e a nossa importância. Queridos, hoje, por conta vamos dizer assim, uma ideologia muito forte no mundo hoje, é de pluralismo, de aceitar todo tipo de coisa, aceitamos todos os tipos de coisa, e para não nos tornarmos pessoas desagradáveis mais, vou ficar na minha. Vemos todo tipo de atrocidade, de coisas absurdas acontecendo, mas não temos mais coragem de salgar, temos vergonha. Alguém uma vez
me perguntou por que, muitas vezes, primeiro eu vou dizer isso, muitas vezes, quando você está no mundo, o mundo hoje secular, ele não permite mais Deus, não permite mais, não aceita mais. Não aceita mais, é um mundo secularizado. Quando você fala qualquer coisa de Deus no seu trabalho, as pessoas te olham, parece que querem te assassinar com os olhos. Isso quando não falam. Olha, de religião não fala nada não. Deus, não quer ouvir essa conversa. Então, às vezes eu chegava ali no meu trabalho, quando eu percebi isso, que o mundo, ele não aceita mais nada de sinais, de símbolos de Deus. Onde tinha um crucifixo, as pessoas, tem que tirar, porque o Estado é laico. Tem que tirar isso daqui. O Estado é laico, mas o Brasil, as pessoas, não é um Estado laicista, que você não pode ter a sua religião, não. Ele é laico, mas ele não é laicista. Então, quando a gente se reunia muitas vezes, apesar de eu vir de uma comunidade evangélica, e aí eu fazia o sinal da cruz. Por que eu fazia isso? Porque ali as pessoas ficavam chocadas. Ué, de manhã cedo, por que ele está fazendo isso? Porque as pessoas não aceitam mais Deus. É um símbolo do sagrado naquele meio. Nem que você não tenha coragem de falar nada, mas eu fazia. E as pessoas se incomodavam com aquilo. Porque as pessoas não querem mais aceitar. E as pessoas dizem, falam sobre o aborto. Não. A pessoa quer abortar, não aborta. Aborta aí, o problema não é problema meu. Eu não faço. Irmão, você não está sendo sal. Você não está sendo sal. Não, pedofilia é pecado, né? Pois é, pedofilia é pecado, né? É, mas ele é um coitado, ele sofre um problema, então tá bom, né? Tá bom. Não está salgando. Nós estamos com vergonha das verdades de Deus, estamos com vergonha. Os cristãos estão acanhados, com medo. Não querem mais salgar. Está todo mundo acanhado, com medo. Meu Deus, se eu falar aqui, aí Jesus diz o que na bem-aventurança? Bem-aventurados sois vós que são perseguidos. Caminho de sabedoria. Felizes os que são perseguidos por causa do meu nome. Mas nós não temos mais coragem. Quantas vezes eu me acanhei de falar a verdade, com medo de ser recriminado? Quantas vezes eu fiz isso? Isso não é ser sal. Isso é um sal insípido. Se há uma possibilidade de você falar com amor, não estou falando para brigar. Nós não estamos dizendo aqui, vamos virar inimigos de todo mundo, não. Chegar para a pessoa e falar, olha meu irmão, olha meu amigo, esse não é um caminho bom para você, isso vai levar você para um lugar pior, isso vai prejudicar a sua vida. Com amor, como Cristo fazia, aí sim seremos sal. Então tenhamos relações com as pessoas temperadas, que temperam, que levam os valores de Deus às pessoas, tratando as pessoas com amor, tratando as pessoas como Cristo nos ensinou. Será que no dia a dia nós temos sido sal que dá sabor? Discípulo que perdoa, que tem compaixão, que discorda com amor? Ou somos sem sabor, insípidos e acomodados? Sejamos sal que tempera. Amém? Então devemos agir com a capacidade que Deus nos deu. A capacidade que Deus nos deu de temperar, de levar o quê? As verdades de Deus. Existem muitas verdades. Muitas verdades. Inclusive o pacifismo. O pacifismo é uma ideologia do mundo, que por conta de não vamos ficar todo mundo em paz. Pode fazer o que você quiser. Está tudo errado, mas pode fazer o que você quiser. O pacifismo. O cristianismo, ele prega a paz, mas ele não é pacifista. Não é pacifista. É só você, eu não vou nem falar, só leia o Evangelho. O que Cristo faz? Ele era pacífico, sim. Mas quando precisava confrontar, ele confrontava. Mas por conta do pacifismo, eu não tenho mais coragem, estou acanhado, escondido, não tenho mais coragem de temperar. Queridos, verso 14 diz assim: vós sois a luz do mundo.
Vós sois a luz do mundo. A palavra no original é fós, essa luz. Vocês são a luz. Que de onde vem a palavra fósforo? Aquele clarão de luz ali naquela substância. Então ele dá a ideia de verdade divina. A verdade divina, a verdade. Que luz é essa? É a verdade divina, a verdade de Deus, não a verdade do mundo. A verdade que vem de Deus, que traz ao discípulo, que se torna responsável agora por transmitir aos outros, transmitir a verdade de Deus aos outros. Jesus Cristo, quando nós lemos o credo, nós dizemos que Jesus é Deus de Deus e luz de luz, não é assim? Deus de Deus, luz de luz. Jesus é a luz, Deus é a luz, Jesus é a luz. E agora aquele que se permitiu ser iluminado com a verdade divina, ainda que falho, ainda que tropeçando e caindo, e tentando e lutando para agradar a Deus, ele é iluminado agora, ele passa. O que é que Jesus diz para nós? Vocês são agora a luz do mundo. Assim como eu iluminei vocês, agora vocês vão iluminar. Não é que eu tenho luz própria, não é isso. É que a luz que eu tenho vem de Deus. É a luz de Deus que está em mim, para me iluminar e para que eu ilumine o mundo. Meus irmãos, então nós temos duas imagens. Jesus traz duas imagens para nós. Primeiro, uma cidade, não se pode colocar uma cidade em cima de um monte. Aqui é o lugar mais alto aqui, ó, que vocês estão olhando. Vocês estão vendo esse papel? Todo mundo vendo? Está todo mundo vendo o copo? Jesus fala, não tem como colocar uma cidade em cima do monte e escondê-la, não tem como. Não se pode esconder uma cidade que está em cima de uma montanha. Lá onde eu moro, fica mais ou menos uns 22 quilômetros nessa direção aqui. A minha perspectiva, eu consigo ver a Granja do Torto. Daqui eu acho que vocês não conseguem ver. Mas de lá onde eu moro, eu consigo ver a Granja do Torto e aquela estrada que vai para a Planaltina, lá de onde eu moro. Impossível esconder. Está lá a cidade. Quando eu olho pelo portão, e eu gosto de olhar tudo assim, o relevo, toda noite eu olho lá aquela estrada subindo para Sobradinho, Planaltina, de lá de onde eu moro. Cristo falou, não tem como esconder. Ou seja, a luz, ela brilha. Ela vai brilhar. Está todo mundo te observando. Todo mundo vai te observar. Ah, você é discípulo de Jesus Cristo? Você é representante do reino? Todo mundo está te olhando. Todo mundo está te contemplando. Não tem como esconder. E aí ele fala também, não se pode colocar uma lamparina, uma luz, um candeeiro debaixo de uma tigela ou cesto. No original é medida de farinha. Então eles usavam tigela de barro, um cesto, aquele cesto bem trançado para alguns outros produtos. Então você não pode pegar uma lamparina e colocar debaixo do cesto. Porque ele vai perder a sua utilidade, ele vai perder, não só, ele tem a capacidade, mas ele perde a utilidade. Então as imagens, essas imagens da cidade em cima da montanha, nos faz lembrar Isaías 60, verso de 1 a 3, que diz que Jesus iluminaria Jerusalém, e agora Jerusalém iluminaria todas as nações da terra. Está lá em Isaías 60. Vocês recebem a luz de Deus e agora vocês podem iluminar todas as nações. Da mesma forma, nós recebemos a luz de Deus, a graça de Deus, e agora podemos iluminar alguém com o bem, fazendo bem às pessoas. Bem-aventurados se vocês derem um copo de água, faça o bem, ilumine, brilhe. Não é assim? A verdade divina que está em nós agora, qual é? Peguemos essas verdades, esses valores do reino e transmitamos às pessoas. Façamos o bem, vamos transmitir às pessoas. Então, na segunda imagem, colocar o candeeiro debaixo de uma tigela. Então, ele perde a capacidade de iluminar. Ele não é mais bem utilizado, ele não é efetivo mais. Cristo está falando, ó, seja o que você foi chamado para ser. Muitos cristãos estão confusos no que eles são. Muitas vezes eu já estive confuso. Senhor, o que eu devo fazer? Muitas vezes nós estamos confusos.
Vamos fazer aquilo que Cristo nos ensinou, irmãos. Jesus está no monte olhando para nós e dizendo para nós: você é a luz do mundo. Assim como eu brilhei na tua vida, agora tu brilha na vida de outra pessoa. Faça o que você foi chamado para fazer. Expressar essa luz, essa verdade ao mundo, não só com palavras. São Francisco de Assis que falava: leve ao mundo a verdade, o amor de Deus, e se for preciso, fale. Se for preciso, fale. Muitas vezes, com mais atitudes, nós ajudando aqueles que estão sofrendo, levando uma ajuda àqueles que estão abatidos, aqueles que estão desamparados. Você está brilhando. E se for preciso, fale de Jesus, fale do amor de Deus. Sim, é preciso, vamos falar do amor de Deus para essas pessoas. Queridos, o amor pelas pessoas, então, é um reflexo do amor de Deus por nós. Devemos praticar, então, as boas obras. E ele diz: olha, brilhe, para que quando as pessoas vejam as boas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu. É um inverso, né? Porque no sal ele fala: se o sal não temperar, será jogado fora e pisado. Se a luz brilhar, nossa, essa pessoa tem uma coisa diferente. Essa pessoa tem alguma coisa diferente. Ela fala de uma forma diferente. Ela me ajudou quando eu precisei. Ela estendeu a mão para mim quando eu precisei. Quando eu estava com fome, ela me deu um prato de comida, ela me ajudou. Quando eu estava com sede, ela me auxiliou. Quando eu estava sem roupa, ela foi lá e me deu o que vestir. Não é assim? Tem alguma coisa diferente nessa pessoa. E aí a pessoa depois descobre que aquele ali é um discípulo do reino, é um discípulo de Jesus Cristo. Sejamos luz acesa na noite do mundo, apontando os caminhos, apontando para Jesus, apontando os caminhos de vida, os caminhos de salvação. Queridos, será que nós temos sido luz? Para os que vivem no sofrimento, na dúvida, no desespero, sem esperança no mundo, será que eu tenho sido luz? Então, o discípulo de Jesus Cristo é o representante do reino de Deus na terra. Que nós atuemos com a capacidade que Cristo nos deu e que nós atuemos de forma efetiva, utilizando bem os nossos recursos, aquilo que Deus nos deu. Amém? Que assim nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.